Quero assim dar um bom dia a cada um dos irmãos. Uma grande alegria que nós estamos mais uma vez na casa do nosso Deus, agradecendo assim a oportunidade de estarmos na casa do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé, vamos realizar uma oração nesse momento. Peço que os irmãos possam estar em modo de reverência nesse momento. Vamos louvar o nosso Deus, vamos realizar uma oração nesse momento para iniciarmos o culto. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças a nós te damos pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, te pedimos perdão pelos pecados cometidos contra Ti, te pedimos que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos que chegou, abraça o passo daqueles que ainda virão, para que juntos possamos entoar louvores e aprender mais da Tua Palavra. Edifica nossas vidas e nos ajuda, Senhor, a cada dia mais estarmos buscando fazer a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados, abençoa aqueles irmãos que estão enfermos e abraça o passo daqueles que ainda virão. Abençoa também a Escola Bíblica Dominical, bem como o mensageiro que vai trazer a Tua Palavra nessa manhã. Edifica nossas vidas e ajuda-nos a estar firmados em Ti, Pai. É o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Vamos cantar o hino de número 385, Louvor. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja o nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Sim, conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja o nosso Deus e Pai. Exaltado Para sempre eu exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje e hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sem louvor em alta voz, hoje e hoje. Exaltado seja o nosso Deus e Pai. Exaltado Para sempre eu exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvemos, dar-te que te apraz, pois nos deste, Salvador, muitas bênçãos. Exaltado seja o nosso Deus e Pai. Exaltado Para sempre eu exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Vamos cantar mais um hino do cantor cristão, hino de número 396, Cegueira e Vista. Hino de número 396. Oh, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe
águas da glória desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Amém. Convido a amada igreja a colocar-se de pé. Vamos realizar uma leitura bíblica no livro de Salmos, capítulo 133. Livro de Salmos, capítulo 133. Salmos, capítulo 133, versículos 1 a 3. Todos acharam? Misericórdia. Vamos lá. Salmos 133. Diz assim a palavra do Senhor: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas, e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do Hermon, que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, graças a nós te damos pela leitura que foi realizada, te pedimos que assim ela possa ser aplicada em nossas vidas. Edifica as nossas vidas através dos louvores, através da mensagem que vai ser trazida. E também através da escola bíblica dominical, que possamos aprender mais da Tua Palavra e possamos cada vez mais estar firmados na Tua Palavra, para que não venhamos cair em tentações, em ventos de doutrinas, Pai. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Podeis assentar, vamos cantar o cântico Reina ao Senhor. Enquanto estivermos entoando, você pode entregar o dízimo do Senhor nessa manhã. Reina o Senhor. Acima dos querubins. Amém. Que Deus abençoe. Ouvimos os louvores. Agora vamos ouvir a palavra do Senhor através do pastor da igreja. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Agradecemos a você, amigo, que nos assiste através dessa live. Deus abençoe a você. Deus abençoe a tua família. Deus salve a nossa nação. Nos acompanhe sempre no YouTube e não esqueça de ativar o sininho para que você receba sempre nossas mensagens. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Apocalipse, capítulo 6, versículos 5 e 6. Apocalipse, capítulo 6, versículos 5 e 6, e assim diz a palavra do Senhor, registrada no último livro da Bíblia, capítulo 6, versículos 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. E o povo de Deus diz, Pai, a tua palavra foi lida, agora fala a nós nessa manhã através do teu servo para a glória e honra do teu nome. Abençoa, Senhor, a irmã Rosimeire, seu filho que foi internado, e, ó Deus, pedimos tua graça e misericórdia sobre a vida dele, e da tua serva e do irmão Júlio. Assim, Pai, nós te rogamos em favor daqueles irmãos que não puderam chegar aqui por motivo de enfermidades, que o Senhor venha, Pai, conceder-lhes saúde,
e também os que estão enfraquecidos na fé, fortalece-os para que eles estejam aqui muito em breve, adorando e exaltando o teu nome. Nós te pedimos no nome de Jesus, teu amado Filho. Amém. As nossas sequências de mensagem têm sido aqui no Apocalipse, nós vamos chegar até o final do Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre o selo do cavalo preto. O selo do cavalo preto, né? É o terceiro selo aberto. Então nós temos aqui no Apocalipse capítulo 6, versículo 5, o terceiro ser vivente anuncia esse juízo. Nós temos João, ele estava observando, João estava contemplando, e ele então observou que nesse momento vem o terceiro ser vivente e dá o anúncio do juízo, que é o que João então vai dizer, explicar nesses dois versículos, o 5 e o 6, sobre o que está acontecendo com o que vai acontecer sobre o juízo de Deus. Então, onde é que nós vamos meditar nessa manhã sobre o selo do cavalo preto? Lembrando, irmãos, que esse selo, que é juízo de Deus, já está acontecendo, só que cada dia isso vai crescendo, cada dia isso vai aumentando, até chegar ao ápice, ou seja, o estado lá do homem da iniquidade, até chegar na tribulação do anticristo. É lá que é onde isso vai acontecer, a parte mais alta de todos os acontecimentos, onde cumpre-se tudo o que João está dizendo para lá. Mas até chegar lá, nós vamos olhar e vamos ver todas essas coisas acontecendo em nossos dias. E o que João ele diz, quando esse selo foi aberto, João olhou e viu o ser vivente olhando lá, quando ele falou para que ele disse, vem, né? O ser vivente disse, vem. Então veio o terceiro selo e ele disse, foi aberto o terceiro selo. João, ele vê um cavalo preto. João viu um cavalo preto vindo. Então, o que tinha ali? Aquele cavalo preto, ele obedeceu o chamado. E João, ele ficou observando aquele cavalo. Tinha mais um juízo. Era o juízo de Deus para ser anunciado à humanidade, o que vai acontecer na humanidade. No Antigo Testamento, usava-se a cor preta para fome e destruição. No Antigo Testamento, usava-se essa cor preta para anunciar fome e destruição. Está lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 4, vamos olhar rapidamente para Lamentações de Jeremias. O que o Jeremias, ele nos está dizendo? Capítulo 4, e os versículos 8, 5 e 10, Jeremias diz assim, olha, capítulo 4, versículo 8, vamos olhar primeiro capítulo 4, versículo 8, ele diz assim, ó, mas agora escureceu-se-lhe o aspecto mais do que a fuligem, não são conhecidos nas ruas, a sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se como uma madeira. Capítulo 5, versículo 10, vamos olhar aqui, versículo 10 diz, nossa pele se esbraseia como um forno, por causa do ardor da fome. Então nós temos aqui, o Jeremias está falando que a cor preta que Deus usa sempre para mostrar o juízo dele, fome, né? E a destruição. Então na guerra não é tempo de semear. O que a Bíblia nos mostra é que na guerra ninguém semeia. Você não vai plantar numa guerra para você colher, porque não há possibilidade, não há como. Você está semeando, está vendo bomba caindo, aquelas coisas todinhas, você com medo. Então, o Jeremias nos está mostrando que aqui não é tempo de semear. Assim, o cavalo preto, ele vai seguindo o vermelho. Nós vimos domingo sobre o cavalo vermelho, e o juízo vai continuando. E o cavalo preto vai seguindo, então, o vermelho, que nós vemos guerra. Né? O cavalo vermelho mostrando guerra. Agora o preto, ele falando da fome. Então, o cavaleiro, ele tinha uma balança na mão. Esse cavalo preto chegou, João agora observa que esse cavaleiro, ele estava com a balança na mão, de uma balança na mão. A balança, vocês sabem que pesa, né? Serve para quê? Para pesar as coisas, alimento, tudo, né? A balança. Então, a balança na mão é símbolo de terrível fome. A balança na mão é símbolo de terrível fome. Fome mesmo. Eu me lembro que uma vez meu pai disse assim,
Ele falou, disse, filhos, eu não gostaria que nenhum de vocês passasse fome que eu já passei. Você já imaginou o que é passar fome? Ele passou esse tipo de fome lá no Nordeste, numa das grandes secas que deu lá para o Nordeste, lá no Ceará. Então, aqui ele está mostrando esta fome, escassez de alimento. E é o que nós temos também já visto hoje pelo mundo afora, por isso que há muitos que dizem que esse cavalo preto aqui, ele está agindo, essa é a época dele. Mas o que nós estamos vendo é acontecimentos que vão crescendo dia após dia, até chegar no ápice lá na tribulação. Então, isso mostra que a ausência de alimento levará ao racionamento. Vai levar ao racionamento. Nós, nessa pandemia agora, lá no supermercado só podia entrar pouca gente, né? E depois que começou esse negócio da pandemia, os alimentos começaram também a sumir, ficaram caríssimos. Caríssimos, né? Então muita gente começou a diminuir. Outro dia eu estava olhando o que nós comprávamos antes da pandemia, com o dinheiro que nós tínhamos com agora, só dá para comprar metade. Então as pessoas isso está acontecendo também em nossos dias. E nós temos a formação de grandes filas por pessoas que precisam de alimentos. Ele está mostrando também que aqui vai haver grandes filas de pessoas que precisam de alimentos. Hoje nós temos países aqui na América do Sul que elas precisam de alimentos, eles estão comendo lixo, filas para pegar um punhado só de alimentos. Isso vai, você olha assim, você está pensando o que é isso? É um aviso de Deus, e Deus está corrigindo também as nações, por quê? Por causa da desobediência, da rebeldia delas para com Deus. A humanidade tem se rebelado contra Deus. E nós vimos que quem são os que mais sofrem? São os pobres. Filas enormes de gente, como se fosse um animal esperando ali no curral, esperando um bocadinho de alimento que se joga e dá para eles. Fome. Jesus, ele diz, nós vamos olhar lá no capítulo 25 de Mateus, quando ele está falando sobre a vinda dele, lá o evangelista Mateus, o apóstolo Mateus, ele fala sobre a vinda de Cristo. E ele diz que lá, antes da vinda de Cristo, também tem peste, fome, guerra, tudo isto. É um ligado ao outro, ele está falando em relação também, que isso tem ligação com a vinda de Cristo. E o que está acontecendo isso aqui, é falando da vinda de Cristo. E muitos estão adormecidos, muitos não estão ligando para isto. Muitos querem dormir no sono espiritual dessa vida, de se descuidando do lado espiritual e cuidando só do lado material. Então, essas pessoas irão sofrer. Ele está mostrando que isso aqui, quando chega lá, que você está vendo hoje, nem se compara, porque lá é o final de tudo, quando vai chegar isso aqui. Então, essa situação é a situação de lamento e sofrimento daqueles que terão, aqueles que vão passar pela tribulação. É um sofrimento que João está dizendo, que essas pessoas vão atingir. E quando isso vai acontecer, pastor? Quando a igreja for arrebatada. Então, elas terão de pagar o preço de fome. A fome, isso aí é um juízo por causa do pecado que eles resolveram continuar. Então, a coisa vai ser tão triste que ele diz, uma medida de trigo custará 1 denário. Olha só, uma medida de trigo custará 1 denário. Hoje nós não temos essa moeda em nosso meio, né? Nós não temos 1 denário. Mas o que era 1 denário? Quanto custava? Era um dia de trabalho, era um dia do trabalhador, que dá para comprar alimento somente para uma pessoa. Olha só, um dia de trabalho dele, só dá para comprar o alimento só para só para ele mesmo. Trabalhou para comprar alimento só para ele naquele dia. Esse aqui que João está falando lá do futuro. Mas quando nós olhamos para nós hoje, né? Outro dia eu estava olhando o salário o salário mínimo da Venezuela, não dá para o camarada comprar nada. Eu falo sempre assim, você sabe qual é a comida do defunto? É nada. Nada. Porque o defunto não come, se você for comer a comida dele, você morre. Então, muita gente está morrendo de fome pelo mundo afora. Então, não vai dar para comprar nada. E o povo, em geral, é o primeiro a sofrer quando há uma revolução. Quando há coisa de revolução, quem sofre primeiro é o povo. Mas o povo pobre, né? É o povo pobre, esse sofre.
Então João está mostrando o que vai acontecer lá no futuro. E isto já está sendo um ensaio para tudo isso. Muita gente está achando que não vai morrer muito, né? Hoje do que está acontecendo é terrível. Quero que eu jogue a culpa para cima só de uma pessoa. É o fulano que é culpado, eu não sei quem que é culpado. Mas não olha que a culpa toda é sua e de todos. Daqueles rebeldes que têm se rebelado contra Deus. Os ricos também serão os últimos a sofrer. Os ricos vão sofrer a punição, porque primeiro são os pobres, né? Os primeiros são os pobres, porque eles não têm dinheiro, então sofrerão fome. Os ricos sofrerão também a punição. Punição dele, olha só o que ele diz: não danifiques o azeite e o vinho. Azeite e vinho eram coisas de luxos encontradas na mesa dos ricos. Azeite e vinho eram coisas de luxo encontradas na mesa dos ricos. Isso aqui fala de luxo, de riqueza. Então, significando que os ricos têm dinheiro, eles retêm o seu dinheiro e vão comprando, mas eles vão sofrer também a punição deles. Ninguém vai ficar impune do castigo divino, porque Deus está fazendo isto. É o castigo de Deus. Os homens não querem obedecer, né? Se nós olharmos para o dia de hoje, tem gente que está esbanjando dinheiro, comendo do melhor, né? Tudo que tem, pagando diárias caríssimas em hotéis, enquanto tem outros também que estão morrendo de fome. E nesse dia, isso aqui que está acontecendo, você vê no mundo afora, nem se compara com o que vai acontecer. Então ele fala de milho, vinho e azeite. Então algumas vezes, esses alimentos anunciados aqui são agrupados com a ideia de abundância. Isso tudo que fala de abundância, mas que também nessa época tudo desaparecerá. Então, esses elementos estavam associados a grandes festas. Ou seja, as pessoas se reuniam, quem tinha dinheiro fazia suas festas, né? Hoje nós temos também as pessoas que têm dinheiro, se reúnem, fazem festas caríssimas, né? Festas caríssimas, lindos apartamentos, e estão viajando, gastando milhões e milhões de dinheiro, enquanto outros estão morrendo de fome ou passando por necessidades. Juízo de Deus sobre a humanidade. Os ricos não ficarão impunes. Veja bem o que Tiago, ele nos diz. Vamos olhar para Tiago, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Será que os ricos também vão ficar impunes? Tiago 5, de 1 a 5. Atendei agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens, comida de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar, como fogo, as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Então a Bíblia está mostrando, Tiago está mostrando que eles não escaparão do juízo divino. Ninguém vai escapar, ninguém pode fugir da punição divina. Ninguém escapará da retribuição que merece. Merece aqui, olha aqui, riquezas com fraudes, pessoas que têm dinheiro com fraudes, que roubaram, enganaram, roubaram o Estado, roubaram a nação, roubaram tudo. Estão vivendo, muito deles, à custa desse povo, que meteram a mão no que era deles. Então ele está dizendo também para os ricos que eles não vão ficar sem essa punição. Cada um vai sofrer a sua penalidade, pois Deus não deixará de corrigir essas pessoas. Príncipes e mendigos tomarão parte no julgamento. Tanto o príncipe como os mendigos, ou seja, reis, autoridades e não autoridades, o rico e o pobre, todos de igual modo. Quando a Bíblia está olhando como ser humano, Deus olha para o ser humano, Ele não está olhando a posição que você ocupa na sociedade, quem é você, se é rei, se é rainha, se você é ministro de Supremo, se você é deputado, é desembargador, seja lá o que você for, se é presidente da república. Deus olha para a humanidade como seres humanos rebeldes que têm se rebelado contra Ele, e o juízo de Deus é sobre o homem pecador, a humanidade rebelde.
e não sobre posição. Tudo que nós vimos, essa corrupção toda, é um resultado de uma vida distante de Deus, sem a direção divina. Uma vida que não busca. Aí você pode dizer assim, mas pastor, eu conheço pessoas que são ateístas, não creem em Deus, mas têm uma boa vida, odeia essa corrupção, sim, mas ele também, essas pessoas é um motivo de vida sem Deus, distante do Senhor, está sem a direção divina também. É isso que a Bíblia nos mostra, ninguém vai escapar. Então, essa rebeldia, isso é rebeldia também do homem, em não acreditar que Deus existe, ele está oposto a Deus, e a Bíblia nos mostra então, que Deus há de julgar a todos, ninguém vai escapar, ninguém vai escapar. Os ricos são os últimos a sofrerem isto, porque eles têm dinheiro, mas não vão deixar de escapar. Lá em Mateus, capítulo 24, versículos 6 e 7, vamos olhar para o livro de Mateus, olha o que vai acontecer com as pessoas. Vamos ligando o Apocalipse com o Novo Testamento. Mateus, aliás, ligando Apocalipse com Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Olha, Mateus 24, versículo 6 e o 7, diz assim a palavra do Senhor. Versículo 6 e o 7, diz a palavra de Deus assim: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, nós temos tudo isso acontecendo. A Bíblia está mostrando. Ainda não é o fim. Tudo isso aqui que nós estamos lendo, esse cavalo preto, lá, o ápice dele lá na tribulação, não é o fim. Tribulação não é o fim de tudo, ainda não, filho. Não é o fim. Eu me lembro que eu conversava com um pastor e ele disse: pastor, eu não acredito nessa coisa da tribulação não, porque Deus não é tão ruim assim para maltratar ou punir uma população mundial mais do que já está sofrendo. É juízo divino, então Deus não vai jogar o homem o homem não vai ser lançado no tormento eterno, porque o maior sofrimento dele é na eternidade, sem Cristo, lá no inferno. É um desejo, isso é um desejo do homem de querer continuar em sua rebeldia pecadora. É uma natureza pecaminosa. E a Bíblia está dizendo, como a tribulação, ela tem dois objetivos. A conversão da nação de Israel. Vai haver conversão. Segundo, é o julgamento de Deus sobre todas as nações que humilharam o seu povo, que humilharam os judeus. Essas duas coisas sendo aguardadas para lá, Deus vai fazer isso. E inclusive disso, tem muitos crentes que são antissemitas, né? Você sabe o que é um antissemita? É aquele que são contra os judeus. Você vê, olha hoje na televisão, bombardeio Israel, jogam bomba em cima de Israel, mas ninguém acusa os inimigos de Israel. Aí Israel joga uma bombinha para lá, uma bomba para lá, e aí todo mundo cai em cima de Israel, condena Israel. Tem muitos crentes, sabe, que são antissemitas, que se dizem crentes, são antissemitas. É aqueles que odeiam Israel. Mas isso aqui está mostrando uma das coisas, que a tribulação ela tem essas duas coisas. Deus vai condenar as nações que humilharam o seu povo, se pegar desde o passado e o presente e o futuro, vou chegar nesse dia, lá numa batalha do Armagedão, ali ele vai mostrar quem ele é. Hoje ainda está sendo anunciado o que? A graça de Deus. Deus está mostrando juízos, e a graça dele vai terminar. Ela vai chegar um dia que as portas se fecharão. Então, a fome, ela tem sido usada por Deus como um instrumento de juízo. A fome tem sido usada por Deus como instrumento de juízo. O juízo de Deus sobre as nações. E aqui vai ser lá na tribulação também. Lá você nunca viu, que você nunca viu de fome, lá vai existir. Graças a Deus que a igreja do Senhor, eu creio pela palavra de Deus, que ela não vai estar nesse dia. Primeiro porque nós temos uma doutrina chamada de iminência na Bíblia. Tá? Você não vai ouvir essa palavra iminência, mas você vai ver que ele diz que ele pode vir a qualquer momento. Ele diz, quanto aquele dia e hora, ninguém sabe, não é isso? Mas temos os sinais, ele está dizendo. E Israel é o relógio de Deus, tá? O relógio de Deus é Israel. Então, olha lá, você presta atenção no que está acontecendo com a nação israelita e você sabe
como é que está se aproximando a vinda de Cristo. Deus, Ele é o dono de tudo, Ele está mostrando para todos que Ele tem um controle na mão. O homem pensa que tem um controle na mão, que o controle é dele, mas não é, o controle é de Deus. Ninguém escapa do julgamento divino. Então, lá em Ezequiel capítulo 14, versículo 3, mostra que Deus usa a fome como instrumento. Vamos olhar rapidamente para o livro de Ezequiel. Ezequiel, aqui, capítulo 14, Ezequiel 14 e o versículo é 13, é o 13. Veja bem, Ezequiel 14, 13, ele diz assim: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela a fome, e eliminarei dela homens e animais. A fome Deus usa como juízo contra as nações que desobedecem a Ele. O homem acha que é demais, que acha que Ele é o máximo, mas na realidade Ele não é nada diante de Deus. Os homens querem abandonar. Então, para o povo de Deus, e um aviso, irmãos, olhem o que a Bíblia está dizendo. Deus está anunciando o seu juízo. Ele está dizendo o que vai acontecer no final de todo o tempo. No final do mundo Ele está mostrando o que vai acontecer. E muitos crentes querem seguir esse exemplo do ímpio. Querem seguir o mesmo caminho dos ímpios. O caminho dos perversos, que a Bíblia mostra, ela chama de perverso. O caminho que desagrada a Deus. É um caminho abominável aos olhos de Deus. E muitos estão seguindo nesse mesmo caminho. Ezequiel mostra que a fome é o juízo de Deus sobre as nações. Então veja bem, aí ele diz: será que nós não temos hoje acontecimentos de fome, rumores de guerra? Nós não temos guerra mundial, mas nós temos rumor em vários cantos, tem gente morrendo por causa de guerras. Nós temos guerra religiosa também pelo mundo afora. A fome não é em todo canto. Dificuldades não tem em todo canto, mas ela existe em todos os lugares. Quando eu falo em dificuldade em todo canto aqui, é aqueles cheios do dinheiro que esbanjam o dinheiro, enquanto alguns estão morrendo de fome. Morrendo de fome. Homens que estão subjugando os outros. Estava olhando como está o povo na Venezuela, né? E agora os cubanos se rebelaram contra Cuba. Eles querem a liberdade de Cuba, da nação. É o regime que muitos hoje estão querendo defender aqui no Brasil, e lá eles estão abandonando. E tem muitos crentes que ainda estão apoiando. Será que você é um crente realmente? Dá para duvidar de você, se você é mesmo. Porque isto tudo é contra Deus. É um regime contra Deus, porque ele elimina Deus de qualquer atividade, de qualquer coisa na mente humana. É contra Deus e a favor do diabo. Então nós cremos que a igreja não estará aqui na terra quando estes selos forem quebrados. Quando estes selos forem quebrados, a igreja não estará aqui. Ou seja, João está mostrando algo no futuro. O Billy Graham, ele diz que a ação deles já começou, desses cavalos, começou há muito tempo. Cada dia que vai passando, nós vamos ver esses acontecimentos. Agora veja bem, lá no livro de Apocalipse, João, quando ele fala aqui no livro de Apocalipse, de juízo divino, do que vai acontecer. Ontem lá em casa nós estávamos conversando e uma pessoa disse assim: não, mas Deus é amor. Deus é amor. Tá, mas eu disse, aí depois eu falei para ele assim: olha, Deus é amor, mas não esqueça que Deus também é justo e é santo. E essa santidade e a justiça de Deus é que leva o homem a julgamento. Então nós temos, ele está mostrando uma coisa, que ele vai fazer uma separação aqui, ó, a igreja daqueles ímpios. Quando ele diz lá em Mateus, do capítulo 25, e ele vai falar sobre a separação entre os bodes e as ovelhas, ou seja, ele está dizendo que vai fazer uma separação entre o ímpio, aqueles que não quiseram aceitar o plano salvífico de Deus, aqueles que abandonaram a Deus e quiseram viver em sua rebeldia. Eles terão o castigo deles. E ele diz, lá Mateus diz, que irão estes para o tormento eterno, para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Então veja bem, Deus preparou o inferno, não foi para o homem, mas foi para o diabo e os anjos que acompanharam ele, anjos rebeldes, que se rebelaram contra Deus.
Foi para eles que Deus preparou o inferno. E o homem está indo para lá porque ele quer, por causa da sua rebeldia contra Deus. Não quer aceitar que ele é um pecador perdido e miserável e precisa da graça e misericórdia de Deus. Nós estamos vivendo na época da graça do Senhor, oferecendo vida eterna, mas assim o homem se acha o tal. Concluindo, irmãos, se os eventos futuros projetam terrores em sua vista, ou seja, se isso fala de terror para você, se você está olhando isso e acha que vai ser coisa terrível, né? É espanto para você, mas lembre-se de uma coisa, o que vai acontecer no futuro. Então, a condição terrível dos lugares atingidos pela fome, onde muitos morrerão diariamente por falta de alimento. Isso diz o quê? Se você acha que hoje o negócio está acontecendo assim, está terrível, agora veja bem, fome, isso vai acontecer lá quando esse selo se abrir. Todos os dias morrerão milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. As pessoas vão se acostumar olhando, vendo todo dia gente morrendo, tá? Isso vai ser, é quase como se fosse normal. Quando nós estávamos no início dessa pandemia, você viu que as pessoas estavam morrendo diariamente. E as pessoas ficam olhando, observando, e vai, o fulano morreu, o outro morreu, o outro morreu. E veja que a televisão mostrava o quê? Aquelas covas abertas que é para tornar as pessoas em pânico. Mostrando ali que aquilo não estava ajudando em nada, sim, levando as pessoas ao pânico. Mas mostra isso aqui, uma das coisas, que, só para você ter uma ideia, que tudo isso nem se compara. E hoje querem jogar 500 e poucas mil mortes em cima só de uma pessoa, para você ver como o diabo está trabalhando tudo isso aí. Agora você imagina, nesse dia que quando o selo for aberto, quantas pessoas vão morrer? Eu perguntei para um médico residente, crente, não só para um, mas vários, e eu disse assim, quando você vê um paciente daquele no hospital, como é que você vê? É um paciente ou um ser humano? E ele olhou para mim assim e disse, pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa, no nosso corre-corre do dia, a gente se acostuma com tudo isso, a gente olha, é o paciente lá naquele leito. Eu disse, mas é um ser humano que Deus tem colocado diante de vocês, para vocês cuidarem deles. As coisas vão ficando normais, assim também nesse dia, tudo ficando normal, parece, porque as mortes são diariamente. Então, quando o cavalo negro será perceptível, grandes multidões morreram de fome. Eu estava olhando lá do passado, quando veio aquela morte, morte negra, né, um negócio assim, a peste negra, né, que é a morte aqui é do cavalo preto, né, então a peste negra, e eu olhava, eu estava vendo um vídeo, dos caminhões de manhã juntando as pessoas e levando, colocando ali como se estivesse juntando lixo e colocando ali dentro e levando aquele caminhão embora as pessoas. Milhares e milhares vão morrer nesse dia. A graça de Deus ainda hoje está sendo oferecida. Deus oferece hoje por meio de Cristo o livramento de todos os juízos divinos. Deus está oferecendo através de sua graça infinita e misericordiosa o perdão ao homem, para que o homem se arrependa dos seus pecados, volte-se para Deus, ainda há tempo, para que ele sirva ao Senhor, e ele possa ser livre desse juízo, de todos os juízos que a Bíblia está mostrando. Alguém me perguntou uma vez, pastor, mas vai haver conversão ainda lá na tribulação? Eu disse, sim, a Bíblia mostra que sim, principalmente de Israel. Mas olha, eu disse, não é bom abusar da graça de Deus. Lembra-se de uma coisa, o que a Bíblia, se hoje, sem ter isso aqui que você está vendo, as pessoas já não querem Cristo como Salvador de sua vida, agora tu imagina, você vendo essas coisas, quando Mateus ele disse, que as pessoas, e ainda aqui também no Apocalipse, mostrando que muitos vão pedir que as montanhas caiam sobre eles, por causa do sofrimento tão grande, que eles nunca tinham visto, sofrimento tão grande. Agora tu imagina tudo isso, como é que eles vão se converter? Então não abuse da graça divina. Hoje Deus está oferecendo a graça dele, ele está anunciando o juízo. Deus nunca faz as coisas sem que ele anuncie antes. O que vai acontecer, ele está dizendo hoje. Agora cabe ao homem se converter dos seus maus caminhos, voltar-se para Deus, porque o juízo de Deus está marcado. No dia certo ele vai colocar o juízo dele, para julgar, punir a humanidade rebelde. Mas para o povo de Deus,
há livramento, esperança, segurança e proteção do Senhor. Amém. Querido Pai, a Tua palavra foi dada, Senhor. Agora, Pai, nós te pedimos a Tua graça e a misericórdia, que o Senhor abençoe todos quantos estão nos assistindo. Essa palavra que foi lida possa falar aos corações das pessoas. Ó Deus, para que elas entendam que a Tua graça hoje é oferecida. Estamos vivendo nessa época da graça, Pai. O Teu Evangelho é anunciado, mas muitos, ó Deus, continuam tão longe de Ti. Muitos continuam rebeldes e não querem sair da sua rebeldia. Por isso nós estamos pedindo que o Teu Espírito possa trabalhar, agir na vida de pessoas que ainda não Te encontraram como Senhor e Salvador da sua vida. Da vida deles, Pai, não tiveram aquele encontro real contigo. Pai, nós pedimos em favor daqueles que outrora te serviam, que cantavam aqui conosco, que evangelizavam, estavam aqui, Senhor, adorando o Teu nome, mas hoje já não estão. Pedimos a Tua graça, que o Senhor venha abrir o entendimento deles, para que eles voltem para Ti enquanto há tempo, Senhor, e de maneira que voltem a Te servir. Levanta, Pai, os enfraquecidos na fé, para que eles vejam que tudo o que está acontecendo hoje no mundo afora é o sinal que o Senhor está dando para o Teu povo, para a Tua igreja, a cada dia permanecer firme, Senhor, olhando para Ti, autor e consumador da nossa fé, para a igreja continuar anunciando esse Evangelho, até o dia que o Senhor vier buscar o Teu povo santo, onde todos, ó Deus, nos uniremos diante da Tua face, ó Senhor, nas mansões celestiais, adorando o Teu nome, Teu santo nome em estado de perfeição. Todo o Teu povo, Pai, nós Te agradecemos, Pai querido, pedindo agora que o Senhor nos leve em paz e traz a noite em paz, para mais uma vez estarmos aqui adorando o Teu nome. Que nós Te agradecemos em nome de Jesus, Teu amado Filho. Amém. Obrigado, Deus abençoe a todos.